Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui nós estamos hoje, né, para corrigirmos as nossas atividades, nosso primeiro bloco de atividades desse ano, certinho? Então, vamos corrigir as nossas atividades. Nosso tema é o espaço geográfico mundial. Opa, cliquei no lugar errado aqui. Espaço geográfico mundial, ok? Aqui eu trouxe bem sugestivo para nós essa divisão do espaço geográfico mundial dividido no quê? Nos continentes. Mas nem sempre essa divisão pode ser feita assim, ela pode ser feita de outras formas também. Nós tivemos algumas divisões regionais do espaço mundial. Divisões em blocos socialistas, capitalistas, socialistas, países do norte, países do sul, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, os periféricos. Houve várias divisões ao longo dos anos, ok? Uma divisão que vale destaque para que nós vamos falar, dos temas que nós vamos falar sobre a Guerra Fria, é a divisão do mundo em bipolar, regiões bipolares. Que divisão é essa? Essa divisão começa a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha é considerada, então, a nação perdedora, a grande vilã dessa história, e como, vamos dizer assim, uma punição, podemos assim dizer, ela tem o seu território dividido. A sua capital, Berlim, é dividida em duas partes. Uma parte ficou, então, com os países capitalistas e a outra parte ficou com países socialistas, certo? Representados aí pelas nações mais fortes desses dois sistemas, que é os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas até o momento, tá? Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era socialista, como o próprio nome diz. E Estados Unidos, capitalista. Dividiu uma cidade, vamos dizer assim, que uma rua separava essas duas cidades. Então, numa parte, nós temos uma sociedade consumista, que compra, que consome, vamos dizer que é colorida. E do outro lado da rua, nós temos uma parte que todo mundo anda com o mesmo tênis, o mesmo carro, né? Tem o mesmo estilo de casa. Então, tudo muito padronizado. E do outro lado, aquela ostentação. Então, havia essa questão, esse conflito das sociedades. E as pessoas desse bloco, que moravam no lado oriental, começam, então, a migrar para o lado ocidental, que é capitalista. Ok? E essa migração, essa fuga de pessoas, leva, então, o governo socialista a fechar nessa fronteira. A partir daí, nós começamos os conflitos da Guerra Fria, que é justamente essa Guerra Fria, por quê? Porque não aconteceu um conflito em si entre essas duas nações, e é marcado pelo conflito entre capitalistas e socialistas, representado pelos Estados Unidos da América e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Então, bora para as nossas atividades. Expectativas de aprendizagem. O que a gente espera que vocês aprendam, né, com todo o nosso desenvolver aqui? Contextualizar o processo histórico de regionalização do mundo e as suas consequências. Compreender as formas de regionalização do mundo. É isso que a gente quer que vocês compreendam. Segundo ponto, conhecer os motivos que levam à ocorrência de conflitos, levantes, guerras no espaço geográfico mundial e refletir sobre eles. O que leva a gerar um conflito? O que levou às guerras? Certo? É mais ou menos compreender tudo isso. Terceiro ponto, entender que a atual configuração geográfica das nações é em grande parte resultado da disputa ideológica, ideologia, territorial, econômica e política da Guerra Fria. Então, a atual configuração das nações atual, ela é um reflexo desse período. Belezinha? Então, vamos nessa. Atividade de terça, as atividades foram divididas, né? Vocês receberam ela na segunda, um bloco de atividades. E cada matéria tinha, algumas matérias tinham 2 dias na semana. Geografia, por exemplo, nós temos na terça e na quinta, ok? Então, aqui hoje a gente vai corrigir as atividades da terça-feira. Depois eu vou fazer um outro vídeo para a gente corrigir a outra. Vamos que vamos. A Guerra Fria foi, acima de tudo, um produto da heterogeneidade no sistema internacional. Para repetir
da heterogeneidade da organização interna e da prática internacional. E somente poderia ser encerrada pela obtenção de uma nova homogeneidade. Então, aqui ele está descrevendo que a Guerra Fria foi, acima de tudo, um produto de heterogeneidade. Ou seja, havia uma divisão entre dois mundos. E ela poderia ser substituída e encerrada a partir de uma homogeneização dessas ideias, desses dois mundos, resultando em uma nova redistribuição, uma nova divisão territorial. Bora lá. Deixa eu pegar o marcador aqui para ficar melhor, para a gente seguir o raciocínio. O resultado disso foi que, enquanto os dois sistemas distintos existiram, heterogêneos, né, o conflito da Guerra Fria estava destinado a continuar. A Guerra Fria não poderia terminar com compromisso ou convergência, mas somente com a prevalência de um desses sistemas sobre o outro. Certo? Um desses dois sistemas, capitalista e socialista, deveria, de acordo com o texto, prevalecer sobre o outro. Vamos lá. A caracterização da Guerra Fria, apresentada pelo texto, implica interpretá-la como uma. Como que a gente pode interpretar a Guerra Fria? Esforço de homogeneização do sistema internacional, negociado entre Estados Unidos e União Soviética. Havia negociação, acordo. Guerra, visando o estabelecimento de um renovado sistema social. Já começou errado, já começou com a palavra guerra. A Guerra Fria, não houve uma guerra, certo? Renovada no sistema social híbrido, de socialismo e capitalismo híbrido, seria fazer a junção desses dois aqui. Quando eu tenho uma planta híbrida, eu junto o limão com a mexerica para formar um pé. Então, aqui, no caso, a gente não fez. C. Conflito intersistêmico, entre dois sistemas. É isso que quer dizer aqui. Um conflito entre dois sistemas, em que países capitalistas e socialistas competiram até o fim pelo poder e influência em escala mundial. Não precisa nem procurar mais, né? Já achamos aqui a nossa resposta. É um conflito intersistêmico. Inter, que significa entre. Então, entre dois sistemas. Quais são os sistemas? Socialista e capitalista. Que competiram até o fim, até a ruína de um deles. No caso, o socialismo. Tranquilo até aqui, não é? Porque é uma questão de interpretação, de prestar atenção. A Guerra Fria teve alguns períodos muito importantes que aconteceram durante a Guerra Fria, alguns conflitos que aconteceram. Não houve conflito específico entre as duas nações, mas houve conflitos ali nesse período, tá? E houve uma competição entre esses dois países. Sabe, vamos fazer um exemplo aqui, da competição entre duas meninas para conquistar um rapaz, ou vice-versa, sei lá, aí começa a competir, eu vou fazer melhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquela competição. E esses dois países começaram essa competição entre eles, tá bom? Entre essas competições, a gente vai destacar aqui para vocês. Teve a corrida armamentista, em que eles buscavam construir armas potentes, como, por exemplo, né, armas nucleares, beleza? Corrida espacial para conquistar o espaço. Olha só, eles queriam conquistar o espaço, fixar a bandeira dos Estados Unidos na Lua, né? Mostrar, conquistamos o espaço. Nós tivemos outros períodos, como o marcatismo, certo? E nesse período aqui, os Estados Unidos estabeleceu esse período e projetou, então, um plano, o Plano Marshall, que resultou, então, no surgimento da OTAN. O Plano Marshall era um plano dos Estados Unidos para reerguer os países europeus, para ajudar economicamente os países europeus que saíam de um pós-guerra. Aí a União Soviética, para não ficar, né, na contramão, estabeleceu a Comecon, que também era um plano, certo, para poder auxiliar esses países, os países orientais da Europa que saíam desse pós-guerra.
e, para isso, estabeleceu o Pacto de Varsóvia. Conflitos apoiados pelos Estados Unidos. Houveram alguns conflitos apoiados pelos Estados Unidos durante esse período. Os Estados Unidos esteve do lado da Coreia e também na Guerra do Vietnã, tá? Esteve presente ao lado desses países. Houve também o fim da Guerra Fria. Houve também a crise dos mísseis de Cuba, um episódio muito importante, muito interessante, que foram 13 dias de pensar assim, vai acontecer, agora vem a guerra, agora vai acontecer a guerra. Por quê? A União Soviética começa a construir em Cuba, na ilha, né, que tinha uma grande influência dos Estados Unidos, começa a construir ali uma base de mísseis. E isso gerou um conflito, um momento muito, muito tenso da Guerra Fria. E o fim, né? A queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha são os fatos que marcam, né? E a desestruturação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fechou? Então, vamos seguir. Vamos seguir para a próxima atividade, que vai precisar um pouquinho desse conteúdo aqui. Texto 1. Esse texto, galera, essa atividade, ela é bem que interpretação de texto, tá? Entre 1931 e 1935, o crescimento da imigração judaica para a Palestina foi exponencial, passando de 4 mil imigrantes ano em 1931 para mais de 60 mil em 1935. Olha que diferença. Em 20 anos, a população judaica havia passado de menos de 10% para mais de 30% da população local. Texto 2. O Estado semi-independente sob controle britânico foi a fórmula que a Grã-Bretanha, uma das grandes potências nesse período aqui, tá? Era uma grande potência, como os Estados Unidos hoje é uma grande potência, a Grã-Bretanha, né? A união desses países representada pela Inglaterra, era uma grande potência que estabeleceu o quê? O controle de tudo isso através de um Estado semi-independente. Usou para a administração das áreas que tomaria do Império Turco. A exceção foi a Palestina, que eles administraram diretamente, tentando em vão conciliar promessas feitas aos judeus sionitas em troca de apoio contra a Alemanha. Eles apoiavam os palestinos, mas também queriam apoiar os judeus e aquela confusão toda aqui. Então, no nosso texto aqui, ele está pedindo para a gente. São tematizados o destino de um território no período entre as duas grandes guerras. Está falando sobre um território, que está aqui no segundo texto. Então, ele pede para a gente, essa região está indicada na. Como que eu percebo isso aqui, nesse texto? Na criação de um Estado aliado, né? Que foi destacado aqui, ó, no nosso texto. Ok? Um Estado semi-independente sob controle britânico, que seria o quê? Um Estado aliado à coroa britânica. Foi a solução encontrada para os conflitos, né? Para tentar apaziguar os conflitos ali nesse período. Fechado? Nós temos o mapa mundi, né? O Reino Unido, para a gente entender, a Grã-Bretanha, tá? É a união entre esses países, quando falamos em Grã-Bretanha. País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. Esses 3 países, certo? Formam, então, a Grã-Bretanha. O Reino Unido, aliás, né? A Grã-Bretanha é formada pela Escócia, País de Gales e Inglaterra. Certo? Então, existe essa divisão aí, que a gente às vezes fica confuso com isso, né? Para tentar entender. Mas é a união entre esses países, tá bom? Terceira, a geografia mundial da inovação sofre uma reviravolta que mobiliza fatores humanos, financeiros e tecnológicos. Esforço humano, com 1,15 milhões de pesquisadores, a China dispõe de um potencial equivalente a 82% da capacidade norte-americana. 79% da europeia, segundo a National Science norte-americana. O país deverá concentrar 30% de todos os pesquisadores do mundo até 2025. Acho que o país está falando da China, do grande crescimento da China.
e de uma comparação entre a China e os estados, as grandes potências, que é os Estados Unidos e a Europa. Esforço financeiro em 2009, pela primeira vez a China apresentou um orçamento para pesquisa, que colocou em segundo lugar no mundo, na investimento em tecnologia. Ainda bastante longe dos Estados Unidos, mais à frente do Japão, do seu colega e vizinho ali asiático. Esforço tecnológico em 2011, o país se tornou o primeiro depositante mundial de patentes, graças a uma estratégia nacional que visa passar a Made in China, produzido na China, para Design in China, ou seja, projeto na China. Quer mudar esse slogan, certo? Então, a China, esse texto está mostrando justamente o crescimento da China, sua participação na economia mundial, o investimento nas tecnologias. Vamos ver o que ele está pedindo para a gente aqui. O texto apresenta um fator a ser considerado para refletir sobre o papel produtivo entre os países representados. Né? A gente falou sobre a China e os Estados Unidos. A nossa questão esse esforço, né, entre esses países é representado pela aplicação da ciência e tecnologia no desenvolvimento produtivo, que aumenta o potencial inventivo. Certinho? Aqui a gente tem um destaque sobre a questão da China, o destaque do crescimento da China. O que fez a China crescer tanto, né? Principalmente após o fim da Segunda Guerra, né? O que fez com que a China conseguisse se reerguer a sua economia? Característica: é o país mais populoso, terceiro maior em... Não consegui ler, foi mal. Ótimo crescimento econômico. Emergências e alternativas. País líder em produção, maior produtor de energia elétrica, maior produtor de equipamentos de energia solar, situa a maior hidrelétrica mundial, ele desbancou a nossa Itaipu, certo? Então, a China, ela encontrou nos investimentos na tecnologia uma alavanca, um alavancar da sua colocação no cenário mundial, investindo em tecnologia, investindo em educação, certo? Então, vamos continuar aqui. Atividade 4. Essa atividade é muito interessante. Aqui a gente tem 2 governantes, um representando os Estados Unidos, o outro a União Soviética, e nós temos aqui ele sentado em 2 bombas, né? 2 mísseis. Os meninos que me corrijam aí, né? A charge faz alusão à intensa rivalidade entre as 2 maiores potências do século XX. O momento mais tenso dessa disputa foi provocado pela... Qual foi o momento mais tenso dessa disputa? A gente falou lá no nosso mapa conceitual, quando eu expliquei um pouquinho. Foi justamente a instalação dos mísseis em Cuba. Certo? Questão muito fácil. Aqui eu tenho a sugestão para vocês, ó, Cuba ali, a ilha, e a sugestão do filme. O dia em que chegamos perto do fim é considerado, né, esse dia, esse marco. E nós temos um filme aqui, ó, galera, que é 13 dias. Ele é bem interessante para quem gosta de aventura, né, de uma certa ação, de um clima político ali, desses bastidores. É um filme bem interessante, compensa assistir. Atividade 5. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra no Afeganistão. Ela escreveu o quê? Embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe, maometana, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido nossa reação. Totalmente diferente. Né? Teríamos uma reação diferente, um olhar diferente para o outro. Quando a gente olha para as nossas ações, a gente tem um olhar para elas. Quando as pessoas realizam a mesma ação que nós realizamos,
nós temos um olhar diferente para ele. E é justamente isso que o texto traz. A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desejo cultural da alteridade. É justamente esse olhar pelo outro, olhar a situação na visão do outro. Ok? A guerra do Afeganistão, né? Ressaltada na questão ali da menina. Um vídeo que seria muito bom vocês assistirem, que fala sobre empatia e alteridade, a diferença entre esses dois termos que são muito similares, porém existe uma pequena diferença. Atividade de quinta-feira, a gente volta certinho, daqui a pouco corrigindo as atividades.